Bom, pessoal, nesta aula eu vou falar para vocês como realizar a troca dos componentes eletrônicos da placa-mãe. Tem muitos alunos que têm dúvida em qual componente ele pode colocar quando você vai fazer a substituição de um componente ruim por outro que está bom. Então eu vou sanar as dúvidas de vocês neste vídeo, ok? Vamos começar falando dos capacitores aqui de estado sólido. Capacitor de estado sólido, vocês sabem que ele tem polaridade, ele tem uma faixinha aqui ó, indicando o lado negativo. Então quando for fazer a troca você tem que seguir essa regra. E qual que eu devo colocar no local? Colocar um com as mesmas características. Esse capacitor aqui, ele tem aqui as características inscritas no corpo dele. Então você tem que colocar um com as mesmas características. 821, 2,5. Correto? Você não pode colocar um capacitor com filtro ou uma tensão diferente de trabalho. Os capacitores de eletrolítico, eles têm inscrito aí no seu corpo, né, a tensão, o filtro e também a temperatura. O capacitor ele é um componente fácil de encontrar. Se você tem um bom estoque de placas-mãe sucata, você não vai ter problema na hora de fazer a troca de um capacitor de estado sólido de eletrolítico. Se você não tem um bom estoque, você encontra fácil na internet para comprar os capacitores. Mercado Livre, enfim, sites, é só você pesquisar lá, venda de capacitor, coloca os microfarad de tensão, vai aparecer lá um monte de sites, você faz uma boa pesquisa. Tem muitos que me perguntam, André, onde que você compra componentes? Eu retiro de sucata, eu tenho um bom estoque de sucata. Então eu recomendo você fazer o mesmo, fazer um bom estoque de sucata. O meu estoque eu consegui fazer, porque assim, muitas placas chegavam com as BGAs fritando, e aí não compensa fazer a troca da BGA, né, de uma placa assim, que não é tão cara. E aí o cliente não queria e deixava para mim. Aí eu ia fazendo esse estoque, essas placas que não davam conserto. Né, eu deixava guardado porque os outros componentes estavam bons, então quando eu precisasse, eu tenho o componente lá para fazer a troca. Então o capacitor ele é bem simples, fácil de realizar a sua troca, você encontra fácil, se você for comprar na internet ou comprar numa loja que vende componentes eletrônicos é bem barato. Aqui na minha cidade tem uma loja no centro que vende componentes eletrônicos, eu encontro facilmente capacitores. Se você for comprar na internet, eles não vão te vender um só, porque o capacitor é muito barato, então eles vão vender acima de 10, acima de 50, tá? Agora vamos falar sobre os MOSFET. Os MOSFETs de alta, de baixa, ou do circuito da memória, ou de alimentação de BGA. Como fazer a troca? Primeiro, você vai olhar a referência, o código dele. A referência, o código dele, você vai ver se você tem uma placa com a mesma referência, que aí você vai saber que ele trabalha com as mesmas tensões, correntes e temperatura. Achou? Maravilha! Faz a troca. Ou você tem uma placa-mãe idêntica. Maravilha, vai lá e faz a troca do componente. Antes de trocar, faz o teste nele para ver se ele está armando, né? Enfim. Se você não tem com a mesma referência, não tem uma placa-mãe idêntica, o que você vai fazer? Você vai procurar uma placa que tenha os mesmos números de canais. Suponhamos que seja essa placa aqui. Eu preciso trocar esse FET aqui, ó, de entrada. Então eu vou procurar uma outra placa que tenha 3 canais, ó, 3 bobinas, 3 canais, e que cada canal tenha um FET de entrada e 2 de saída. Esse canal tem um de entrada, 2 de saída, esse outro também, um de entrada, 2 de saída, esse aqui um de entrada, 2 de saída. Já essa placa-mãe, ela tem 3 canais, só que tem só um de entrada e um de saída. Então essa aqui eu não recomendo você tirar. Recomendo você pegar uma que o circuito do V-Core seja idêntico. O mesmo poder de processamento e que tenha a mesma memória. Essa aqui é 1,8, é DDR2. Então você achou uma placa que tem o mesmo processamento, mesma memória, mesmo número de canais, mesmo número de entradas e saídas, pode fazer a troca. Se você está na dúvida se vai funcionar ou não, a melhor coisa é você baixar o datasheet. Baixa o datasheet na internet, coloca no Google lá datasheet e a referência do FET. Aí você vai olhar
no datasheet as suas características de tensão, corrente e temperatura. Se for a mesma do que você retirou da placa que está ruim e o bom, né, for igual, beleza, pode trocar sem problema, que vai funcionar. O PWM, ele tem que ser idêntico, PWM. Super I/O também, ó. O Super I/O ele é fácil, o ITE, né? Esse T8718F encontra fácil nas placas. Tá? Então o PWM, Super I/O, retire de uma outra placa que seja idêntica ou que tenha a mesma referência. O PWM ele é mais complicado. A Multi-I/O é mais fácil se for o ITE. Essa outra placa aqui é o Fintech, encontramos também. O mais conhecido é o ITE. E o Super I/O eles têm aí os 128 pinos, né? O componente não evoluiu, né? Você pega placas antigas e placas mais novas, ele tem o mesmo formato. Se você não tem sucata ou você não encontrou uma placa idêntica, aí você compra na internet. Compre sempre 2 ou mais para você deixar no seu estoque, porque se algum dia aparecer uma outra placa com o mesmo problema, você não vai perder tempo precisando comprar, certo? Então, PWM, Multi-I/O, é isso, essas especificações, né? Retirar de uma placa igual, ou que tenha a mesma referência, ou comprar na internet. Aí na internet é muito relativo, né? Muitas vezes você acha no Mercado Livre, no AliExpress, sites da China. Tem que fazer uma pesquisa no Google, você tem que ir atrás, pesquisar, ir anotando, né? E aí você vai se moldando aí, em relação a isso, né? Quais sites você já sabe que você vai encontrar, quais sites que não tem. Os capacitores SMD de cerâmica, eles não têm o valor escrito sobre o seu corpo. Nós só conseguimos saber o valor dele com o esquema elétrico da placa. Você baixou o esquema elétrico, você vai encontrar lá capacitor, número tal, ele vai ter lá as suas características. Se você não tem um esquema elétrico, o que você faz? Você vai retirar de uma placa o capacitor que tem o mesmo tamanho que esteja no mesmo circuito. No caso do PWM, do circuito aqui do V-Core, né? Você pega uma placa sucata, o que mais tem é capacitor de cerâmica. Você vai pegar um que seja o mesmo tamanho e que esteja na mesma parte do circuito. Aí faz a troca que vai funcionar sem problema, ok? O capacitor de cerâmica ele não tem polaridade. O de eletrolítico ele tem polaridade. E o PWM e o Super I/O é bom você tirar uma foto para você, quando for soldar, não colocar na posição errada, certo? Tanto que a Multi-I/O tem aqui a indicaçãozinha, né, o PWM também, mas tome muito cuidado. Então para você que é iniciante, né, tire uma foto. Outra coisa, treine muito sucata. O pessoal tem muita dificuldade para remover o Super I/O, o PWM. Não é nem tanto em remover, é na hora de soldar, né, que acaba deixando curto, acaba deixando solda, encostando em vários pinos, e aí acaba perdendo tempo, dinheiro e só tendo aborrecimento. Então tome muito cuidado. Se você não sabe ainda fazer a troca, não arrisque em placas boas. Pegue sucata, você vai ter que treinar muito sucata, pegar umas 5, 6 placas de sucata e treinar a remoção e soldagem desses dois itens aqui que é bem complicado, ok? Nós temos aqui o gerador de clock, o gerenciador de frequência. Esse aqui é o RTM, esse aqui também, ó, dessa placa que está ao lado do cristal de 14, né, 318 MHz. As placas, nós conhecemos bastante o ICS, né? Então quando você for fazer trocar tem que ser um idêntico também, gerador de clock. Lembrando que em placas que só tem uma PCH, quer dizer, só tem uma BGA chamada de PCH, você não vai encontrar o gerador de clock assim, ó, nem o cristal de 14, aí muda, é o de 25, tá? O gerador de clock já é dentro dela mesmo. Os cristais. Essas placas que tem duas BGA, você vai encontrar o de 14, de 25 e de 32. Você pode fazer a troca tirando de outra sucata ou comprar. Isso aqui é fácil para achar, para comprar, inclusive na internet é muito barato. Se você tem placa de sucata, beleza, você vai lá, tira, é fácil remover ele, colocar numa placa, né? Se você não tem um osciloscópio e você não está encontrando o defeito da placa e você desconfia que seja o clock, aí muitos técnicos eles vão fazendo a troca, né?
Se a placa não liga, a gente troca o de 32. Se a placa liga e inicializa, a gente troca o de 14, né, que está aqui no gerador de clock, ou de 25 em placas que só tem uma PCH. O de rede, não se preocupe com ele. É muito difícil dar problema aqui de rede. Vamos lá. Então nós vimos já em relação à troca dos capacitores de eletrolítico, estado sólido, os transistores MOSFET, PWM, Super I/O, os componentes SMD, os capacitores, resistor, bobina, né? O resistor tem um valor em cima dele, rede resistiva, fusível também, tem a referência. Então é só seguir essa referência, né? Se não encontrou um com a referência igual, vai ter que procurar, no caso de CIs, o datasheet e ver se bate as especificações, ok? O BIOS. Não precisa ser um idêntico. Se você tem um BIOS do mesmo fabricante, com a mesma capacidade de armazenamento, você consegue gravar o software. Então eu tenho um BIOS aqui da Winbond, eu tenho outra placa que tem da Winbond também. Só o fabricante que é igual, a referência é diferente. Mas eles têm a mesma capacidade de armazenamento. Lá no gravador de BIOS, eu gravo o software, né, dessa placa, do BIOS dessa placa, num chip diferente, coloco aqui, que vai subir vídeo, vai funcionar normal, certo? E os outros CIs da placa, como o CI de rede, de áudio, tem que ser, né, a mesma referência, idêntico, ou você pode colocar um que não seja igual. Você achou um CI de rede diferente, a referência é diferente, só que o número de pinos é igual, você vai conseguir soldar ele normal. Aí você vai ter que achar o drive dele na internet, que o drive da placa-mãe não vai funcionar mais dele, que é diferente. Então, o de rede de áudio, se você que não seja idêntico, aí você tem que instalar um outro drive para funcionar aqui a saída de rede e o áudio onboard. Muitos técnicos fazem o que? Remove da placa e utilizam um PCI. Uma rede PCI ou a rede USB Wi-Fi, o wireless, que hoje o pessoal está muito utilizando o Wi-Fi. Então, já compra uma USB Wi-Fi, coloca aqui na placa. O de áudio, nós temos placa de áudio USB, que é baratinha, você coloca aqui na USB, já usa a saída de som, né? Instala o drive dela lá, bonitinho. Agora, se você tem um com a mesma referência, ou um que tem a mesma quantidade de pino, tudo, aí só preste atenção no drive, né? Tem que instalar um outro drive para o Windows reconhecer e fazer aí o seu funcionamento, ok? Então praticamente são esses os componentes que nós vamos fazer análise na placa, e na hora de fazer a troca tome esses cuidados. Tem que ter um bom estoque de placas, fazer um bom estoque. Se você não tem um bom estoque, você está iniciando agora, aí você vai ter que pesquisar bem na internet para encontrar esses componentes à venda, ok? Então, até o próximo vídeo.